Olá, querido, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal sobre ser um cristão. E hoje estamos com uma proposta um pouco diferente, a proposta de tirar dúvidas sobre a igreja. Dúvidas que podem estar com você e que são dúvidas que precisam ser de fato sanadas sobre a fé, sobre o entendimento da igreja do Senhor. A primeira dúvida que eu queria trazer é uma dúvida que eu ouço com alguma frequência, que é: Pastor Lucas, por que eu preciso congregar? Por que eu preciso ir à igreja? E aí eu já te volto à pergunta: por que você não precisa? Por que você não deveria? Jesus, ele tinha 12 pessoas andando junto com ele, e no final ele tinha uma multidão de mais de 400 testemunhas diante dele. Então Jesus constantemente está rodeado de pessoas. Por que você quer ficar sozinho? Por que você não quer ninguém perto de você? Talvez tenha algum problema aí que precisa ser tratado, tá bom? Nesse seu motivo de não querer congregar. Mas vamos analisar mais ainda biblicamente essa questão do por que eu preciso congregar. Quando Jesus ele prepara os seus discípulos e ele prepara a sua igreja e envia a sua igreja, ele sempre faz isso de maneira coletiva, sempre de maneira coletiva. Então você vai ver que todo o processo da igreja primitiva, o processo da igreja bíblica, sempre é trabalhado a ideia do coletivo, não só afirmando dessa maneira, nós vamos ver o desenho ou a figura que vai ser dada para nós. A figura de que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Jesus é o cabeça, nós somos membros, somos parte desse corpo. Então você, como parte do corpo de Cristo, você não consegue ser corpo sozinho. Se você é um braço sozinho não é corpo. Deus te chamou para um corpo, Deus te chamou para compor esse corpo. Então você precisa congregar. Nós congregamos também, primeiramente, porque nós não sabemos tudo nessa vida. Nós estamos em constante aprendizado. Eu sou pastor, eu sou formado em teologia e eu estou aprendendo todo dia. Você, da mesma forma, não sabe todas as coisas. Sempre tem alguém que sabe mais que você e tem coisas para te ensinar. Então, a igreja é um ambiente onde você é edificado, mas também é um ambiente onde você edifica, onde você abençoa, onde você serve o seu irmão e onde você é servido por ele. Então, esse ambiente coletivo de amor ao próximo é o chamado de Jesus para a sua vida. E você não pode fugir disso. Lembre-se do texto de Hebreus, no capítulo 10, não deixando de congregar como é costume de alguns. Deus, ele quer que você esteja inserido, participante da sua igreja. E não só isso, eu ainda quero te motivar mais ainda. 1 João 3,16 vai dizer lá nas Escrituras, na primeira carta de João, ele vai dizer que Jesus Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se você já estava com dificuldade de congregar, eu preciso te dizer que, biblicamente, você não só tem que congregar, como você tem que dar a vida pelos seus irmãos em Cristo. Tá? Então, a palavra de Deus não nos dá a opção de não congregar. Vamos para a próxima pergunta? Espero que já esteja respondida e acredito que está. Essa dúvida que você possa ter sobre congregar ou não. A próxima pergunta é: pastor, por que eu preciso tomar ceia e me batizar? Bom, nós vamos observar que na ordenança de Jesus, ele vai dizer assim lá no final de Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho mandado, e estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, esse batizando-os faz parte do processo de fazer discípulo. A pessoa, quando ela se converte a Cristo, quando ela crê em Jesus para a salvação, o batismo é a testificação, é a testemunha dessa conversão, dessa transformação, desse arrependimento. Então, o processo de nascer de novo envolve o se batizar. Então, biblicamente, você precisa se batizar. Jesus ele vai dizer isso e a gente vai ver isso acontecendo na sua igreja. Em todo o processo na igreja primitiva, na igreja no período bíblico, nós vamos observar que todo aquele que era salvo em Jesus, ele era seguido aí do seu batismo, tá bom?
Então nós precisamos nos batizar em testemunho da nossa fé. Pastor, o batismo salva? Não, não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus. Eu me batizo testemunhando publicamente a minha fé em Jesus para a minha salvação, tá bom? Até porque o ladrão da cruz, que foi salvo por Jesus, ele não teve tempo de se batizar, assim como outras pessoas em momentos específicos, como o do ladrão da cruz, também não tiveram tempo de se batizar. Mas o batismo, de fato, ele testifica a sua salvação, é um mandamento de Deus para você que você, como salvo, se batize. E a ceia? A ceia da mesma forma. A ceia compõe os dois mandamentos. Jesus ele vai dizer para os discípulos: façam isso, mandamento, faça isso em memória de mim. E Paulo, Jesus vai fazer isso com os discípulos, e Paulo com a igreja de Corinto, lá no capítulo 11, a partir do verso 23, a gente vai ver que a orientação para a igreja aos coríntios se trata exatamente desse mandamento de façam isso em memória de mim. Quando nós fazemos isso, nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Então a ceia do Senhor é instituída pelo próprio Senhor Jesus para esse testemunho público, a comunhão da igreja anunciando o que Cristo fez, até que ele volte novamente para a sua igreja, para reinar e para também levar a sua noiva junto consigo. Então a ceia do Senhor é outro mandamento que nós precisamos cumprir. Ainda dentro do tempo, eu quero dizer para você o que é disciplina, o que é a ideia da disciplina na igreja, como que acontece isso. Eu deixei a minha Bíblia aberta aqui em Mateus 18 para ler com você do versículo 15 até o versículo 17. Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, o nosso padrão de disciplina, ou esse processo de fato de correção e talvez até de exclusão na igreja, nós seguimos o modelo de Cristo, que Cristo vai ensinar sobre isso. Pastor, mas de fato é necessário excluir alguém? Biblicamente, sim. Jesus ele vai dizer isso dessa forma: trate-o como trate-o como pagão ou publicano, gentil ou publicano. E a gente vai ver lá no capítulo 5 de 1 Coríntios que Paulo está dizendo para os irmãos, para a igreja de Corinto, né? Olha, essa pessoa que está em pecado com a sua madrasta, lancem fora ele está vivendo imoralidade sexual, ele está vivendo em pecado consciente e ele precisa ser repreendido, seja entregue a Satanás, tá? Então a exclusão da igreja é bíblico, é algo que ninguém tem prazer de fazer, pastor nenhum tem prazer de fazer isso, o nosso prazer é na restauração, e esse processo então de correção se dá individualmente, com um alerta com a pessoa sobre o seu pecado, se dá depois com 2 ou 3 testemunhas, então eu vou ter pessoas junto comigo para tratar com essa pessoa individualmente, mas caso ela queira permanecer nesse pecado, aí sim a gente teria que tornar público a questão com a igreja, e essa ideia de tornar público com cuidado não é uma exposição, mas de levar o caso, para que a igreja então caminhe numa votação para a exclusão dessa pessoa que não quer deixar uma conduta específica. Tá? A exclusão é o que a gente usa sempre no último caso, porque trabalhamos ao máximo pela restauração daquele que está caminhando num caminho de perdição. Mas nem todos optam por isso, né? Então, é um processo sempre muito difícil. Pastor, outra pergunta que eu ouço muito: por que existem tantas denominações? E eu vou ser aqui bem breve para não passar muito do meu tempo. Existem muitas denominações exatamente pela divergência teológica. A igreja presbiteriana, ela tem uma visão, um corpo teológico específico muito próximo da igreja batista. Mas os governos da igreja são diferentes. O governo da igreja batista se dá como governo democrático. Aqui na presbiteriana a gente tem o presbitério na liderança da igreja.
A Assembleia de Deus vai ter um modelo que lembra muito o modelo papal, então você tem um presidente das assembleias e aí você vai descendo, vai tendo as congregações que são parte dessa sede. Então cada igreja tem o seu movimento. Então existem muitas denominações exatamente pelas diferenças de governos de igreja e de alguns pontos teológicos, não muitos, nessas igrejas que eu citei. Tá bom? Ficamos para o próximo vídeo para falar mais sobre dúvidas sobre igreja. Você pode mandar um comentário, pastor, eu tenho uma dúvida tal, eu posso estar inserindo num próximo vídeo. Tá bom? Obrigado por estar aqui no Sobre Ser um Cristão e que Deus possa te abençoar e você possa viver cada vez mais próximo de Cristo. Tchau!